Fala galera, beleza? Mais uma vez aí cá Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aqui dia 24 de 1 aí de 2020 aí às 11h26 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise aí de Bitcoin. E não poderia deixar de ser, né, pessoal? Agradecer agora que somos 468 inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês aí que estão participando aí, deixando seu comentário, deixando seu like aí, fazendo o canal se fortalecer cada vez mais aí. Muito obrigado a todos vocês aí, realmente de coração. Então, tamo junto aí, galera. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aí, ativa as notificações para receber os novos vídeos aí quando eu lançar. Então, tamo junto. E aí a gente vem direto aqui para duas notícias que eu tenho aqui. Primeiro do Cointelegraph, né, que é a primeira notícia fala que as exchanges nunca seguraram tanto o Bitcoin na história na história, né? Então, assim, não tem nem o que falar. Então, exatamente 1 milhão de bitcoins já estão somente na wallet da Coinbase, né, pessoal? Isso aí significa que as pessoas ainda não entendem um pouco a tecnologia, né? Então elas estão a fim de treinar mesmo, mas eu acho que a Coinbase é mais por não entender mais a tecnologia e a pessoa ter medo de acabar perdendo, né, as suas criptomoedas, né? Então é muito importante que todo mundo que está entrando nesse mercado se eduque, né, e aprenda a fazer a custódia do seu próprio Bitcoin, né? Você tem que ter as suas frases, a sua seed, né? A sua frase seed, né? Que é a sua chave privada, né? Você vai ter que ter as suas palavras, que são para você recuperar acesso à sua chave privada, e aí você tem que ter isso feito backup, né? Registrado em alguns cantos. Você pode escrever e separar em alguns cantos, sei lá, da sua casa, ou então na casa do seu pai, na casa da sua mãe, sei lá, enfim, do jeito que você achar melhor. E aí, simplesmente você tem que ter essas frases para poder, essas seeds, né, que são as palavras das carteiras, né, que a gente tem, que a gente sabe que tem que ter, para poder fazer a nossa própria custódia, né, pessoal? A gente tem que ter a custódia do nosso ativo, né? Então, o que eu recomendo para vocês aqui no canal é que não deixem Bitcoin, né, em nenhuma corretora, pelo tamanho que ela for, o caralho que seja. Não importa o tamanho da corretora, não confie em corretoras. Você tem que ter o Bitcoin na sua carteira. Até você ter o Bitcoin na sua carteira, você não tem Bitcoin. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Se você não tem na sua carteira, eu tenho Bitcoin, tá na minha corretora. Se você tem Bitcoin, tá na sua corretora, não é seu, é da corretora, basicamente, tá ligado? Então, isso aqui é mais, eu trouxe mais para uma questão de alerta também aí. Fazia tempo que eu não comentava nada sobre isso aqui no canal, então acho bem interessante a gente estar sempre de olho, né, nesses assuntos, né, nessas coisas que podem estar trazendo a atenção aí do público, né, e também lembrar que vocês também devem se educar enquanto a parada, né, não é só você tá aqui, eu vou tradar, eu vou holdar, eu vou não sei o que. Você tem que ter a custódia dos seus ativos, entendeu? E para você ter isso, você tem que ter uma carteira. E aí você tem que ter estudado o mínimo para você saber como é que ela funciona. Então, basicamente, aqui a gente vem direto aqui para uma segunda notícia aqui também do Cointelegraph, que fala sobre o Tether, né? Agora o Tether lançou uma criptomoeda, né, que vai ser a XAUT, né, que vai ser lastreada em ouro, né? Vai ser uma criptomoeda que vai ser lastreada em ouro, e cada criptomoeda vai representar que você tem uma onça Troy de ouro, né? Então, uma onça Troy de ouro é cerca de 31,1 gramas de ouro, né? E aí hoje está no mercado tradicional, ela custa $1.550, né? A gente sabe que está mais ou menos nesse patamar aí. Então, bem interessante, ele está fazendo esse movimento aqui, lançando com o nome da Tether, né? Que já tem o nome da stablecoin do dólar, né? Que apesar de ser muito irregular o que tem eu diria, né, irregular, mas só para comentar assim, a gente não tem uma audição, né, sobre esses ativos, né, se eles realmente estão presentes aonde eles dizem que estão aqui.
No caso, eles falam aqui na notícia que deixa eu ver aqui, 6,2 milhões de dólares, que vão ser 4 mil tokens, né? São 4 mil tokens de 1.500 dólares, 1.550 dólares cada um. Então, esses 6 dá 6,2 milhões de dólares, né? Eles garantem, né, que vai estar guardado em um vault na Suíça, né? Um vault na Suíça, que é um cofre na Suíça, esse ouro referente a esses 4 mil tokens, né? Então, bem interessante a gente ver esse tipo de movimento do mercado. Eu acho que já era uma tendência, tá ligado? Já é uma tendência de todos os ativos serem tokenizados, né? E agora acabou de acontecer com o ouro, né? Basicamente a gente tem que ver como é que isso aí vai se comportar, mas eu acredito que vai trazer muita coisa boa, tendo em vista que você não vai precisar ficar pagando se você segurar por exemplo, se você tiver um token desse de ouro, você vai ter uma onça Troy de ouro. E uma onça Troy de ouro, para você, por exemplo, ter ela em custódia no banco na Suíça, né, é bem mais caro, né? Você tem que pagar taxas de anuidade para continuarem segurando ali o seu ativo e você paga tudo, taxa, tudo que eles inventam taxa para você pagar, entendeu? Então, assim, é bem interessante a gente ver que esse projeto da Tether aqui você não vai ter taxa de custódia, ou seja, você não vai pagar para eles holdarem com segurança o seu dinheiro, tá ligado? Ou seja, no caso aqui, o ouro, né? Então, bem interessante também achei essa proposta aqui da Tether. Próximo aqui é o Crypto Fear Greed Index, né, que ele deu uma caídazinha a partir desses dias aí que o preço começa a cair, a galera fica menos greedy, né, menos gananciosa, fica mais temerosa, né, mais com medo, né. Então, assim, a gente pode ver que na última semana ele estava aqui, ó, last week, né, última semana, 51. Aí ontem ele estava no 49 e hoje ele já está no 40, né? Ele está numa caída. Então a gente sabe que quanto mais no vermelho aqui, melhor para a gente estar comprando, né? Por quê? Porque que já dizia o papai lá, o Warren Buffett, né? Ele já dizia que a gente tem que, ele já diz, né? Ainda diz, né? Que ele está vivo. Ele diz que quando a gente tem que comprar é quando tem sangue nas ruas, né, galera? É quando ninguém quer comprar, ninguém está querendo participar desse mercado e está todo mundo com medo, achando que o caos vai acontecer e vai destruir tudo, né? Então, basicamente a gente tem uma métrica aqui interessante para poder estar analisando como é que está o sentimento do mercado, né? E agora a gente está querendo entrar numa região mais temerosa, né? E, e baixar da região neutra que a gente estava, que era na faixa dos 50, já estava alguns dias já parado nesse patamar, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Ele chegou aqui no 54, ficou aqui até ontem no 49, e aí hoje ele está no 40, né? Então, bem interessante a gente também acompanhar esse tipo de patamar, né, de métrica aqui no canal, e com isso a gente vem direto o CoinMarketCap, que eu vou fazer aquele refresh live aqui especial com vocês, que eu sei que vocês dão um valor aí, gostam também, né, que eu dou um valor também. Então, basicamente, aí a gente vem ver que o cap total de todas as criptomoedas hoje está com cerca de 233 bilhões, né? Apesar de a gente ter visto patamares de cerca de 240 e pouquinho, a gente tá vendo ele segurar bastante ainda esses patamares dos 230 e vamos ver o que, é que pode acontecer, né, pessoal? O mercado é volátil, né? A gente sabe que ele tende a se movimentar de maneira brusca em pouco tempo. Mas o volume nas últimas 24 horas sai com 95 bilhões de dólares, então bem interessante também o patamar aqui do volume, ele segue forte, né? Inclusive de ontem para hoje ele deu uma leve crescida, né? Cerca de 4 bilhões, 3 bilhões, então vamos considerar que está no mesmo patamar. Então o domínio do Bitcoin subiu um pouquinho, agora está com cerca de 66%, ele chegou no 57, 65,7, alguma coisa do tipo. E é aquele negócio, 1% para cima, 1% para baixo não muda nada.
Cap total somente do Bitcoin aqui com cerca de 153 bilhões, né, galera? Bem interessante a gente ver esse patamar aí seguir forte. E o preço do ativo agora sendo negociado aqui no CoinMarketCap com cerca de 8.464 dólares, né? Com uma variação aqui nas últimas 24 horas de cerca de 1% positiva. A gente vem direto aqui para o gráfico para poder analisar como é que está aqui o gráfico está aqui. A gente vem direto aqui para o gráfico para analisar aqui como é que está aqui a situação aqui e interpretar aqui como é que anda o movimento, né? Aí simplesmente a gente está aqui no gráfico, a gente vê que tem desde julho de 2010 aqui nessa região, né? Para a gente poder interpretar. Então eu sempre gosto de começar com esse gráfico para você perceber, né, que as coisas com o passar do tempo tendem a ser boas, né? Então é realmente bem interessante a gente começar sempre com esse patamar aí de longo prazo. Então basicamente aqui eu digo, né, o Bitcoin, ele encontrou nessa região aqui que eu venho comentando com vocês, que eu já vinha comentando há bastante tempo, né, resistência, né, e aqui a gente vê claramente que ele não conseguiu fechar nenhum candle acima do fractal de 200 períodos no gráfico diário, que hoje está nos 8.975 dólares. Então ele já baixou ali 25 dólares dos patamares dos 9 mil dólares. Isso é interessante a gente acompanhar também. E o que está querendo acontecer aqui agora é simplesmente o seguinte: o Bitcoin está exatamente agora no momento da análise aqui às 11h37, no momento aqui dessa análise a gente está acima do fractal de 305 períodos, né? O fractal de 305 períodos está exatamente nos 8.434 dólares, né? E o preço está exatamente nos 8.434 dólares aqui na análise. Então a gente tem que ver como é que ele vai se comportar no fechamento do dia, né? A gente sabe que o fechamento do dia vai até as 9 da noite, né? Mas caso ele feche esse candle de hoje acima desse patamar do fractal azul claro aqui, né? É muito interessante, pessoal. Por quê? Porque a gente vai ter confluência de fractais dando suporte. Quais são eles? Fractal 305, que é o azul claro que eu já falei para vocês, e o fractal azul escuro, que está exatamente aqui na região dos 8.327 dólares. Tendo em vista que essa box aqui, né, pessoal, que eu já tenho desenhado com vocês há bastante tempo, ela foi tocada aqui no topo da box aqui, onde marcava aqui os fechamentos de candle desse topo anterior. E aí aliás, o preço do Bitcoin está querendo dar um bounce aqui, né, e tentar retornar a fechar o candle acima desse patamar do fractal de 305 períodos, né? Caso isso ocorra, pessoal, é muito bullish também no curto prazo, entendeu? E a gente tem que ver que esses patamares aqui podem ser realmente bem interessantes, né? Se ele achar um suporte aqui nessa região, a gente já poderia estar fazendo um novo teste aqui desse patamar do de 200 períodos, tá entendendo? Então, bem interessante a gente ver esse tipo de coisa acontecendo, né? E aí a gente vai ter que esperar os movimentos, né? A gente sabe que ainda tem bastante suporte aqui nas regiões de baixo. E uma coisa interessante que está acontecendo aqui, fractal 50 períodos já está começando a querer romper o de 72 períodos para cima, né? Então, bem interessante a gente ver esses patamares aí acontecendo, né? E a gente só espera que o volume aumente, né, para confirmar aí qualquer tipo de movimento. Vamos aqui direto para o gráfico de 5 horas aqui para a gente ver, analisar rapidinho aqui o que é que está acontecendo. Basicamente aqui eu vou retornar um pouquinho aqui para poder a gente analisar os fractais complexos, né, pessoal? E aí, pronto, já carregou aqui, a internet parece que está Ave Maria. E aí, simplesmente a gente conseguiu achar suporte aqui acima desse fractal de 100 períodos, né, que está aqui nessa linha.
A linha do fractal de 100 períodos hoje, ela encontra-se nos 8.289 dólares. Então, assim, o preço veio aqui, quis fechar abaixo nessa daqui na mínima. Ele chegou a fazer nos 8.265 dólares, fechou na mínima praticamente. E aí a gente vê aqui no próximo candle fazer um engolfo desse movimento no gráfico de 5 horas. Né? A gente tem que esperar também os fechamentos de candle. Né? Engolfo é quando a gente tem um candle que supera todos esses candles dessa acumulação aqui anterior. O mais interessante era se esse movimento aqui desse gráfico de 5 horas fechasse também acima desse patamar do fractal verde, que está nos 8.500 e essa linha verde aqui, ó, que está nos 8.510, né? Então o fechamento de candle aí acima dos 8.510, lembrando que o preço aqui agora está nos 8.492, já deu uma subidinha daquele momento que a gente estava analisando para agora. Então, fechamento de candle acima desse patamar dos 510, a gente já vai ter um movimento mais interessante, tendo em vista que ele achou uma região de suporte. A gente vai tentar buscar os fractais acima e vamos procurar ver qual vai ser o fractal que ele vai encontrar resistência, né? Um movimento muito parecido com esse que aconteceu aqui nessa região, né? Ele veio, foi dampado, né? E aí aqui ele ficou bandeirando e subiu, né? Só que aqui na hora de fazer um suporte, ele caiu para baixo de novo, né? Então a gente tem que ver como é que ele vai se comportar a partir do momento que ele achou suporte, né, aqui acima dessa região de topos anteriores, né? A gente tem que ver as confirmações, né? Caso não confirme, esse fractal aqui de 21 períodos venha a dar muita resistência aqui nos 8.574, que ele está aqui, esse azul claro, a gente pode estar fazendo um fundo mais baixo, né? Aqui seria o fundo mais alto, aqui um segundo fundo e aqui um possível terceiro fundo, né? Se for confirmar esse terceiro fundo aqui, ele não conseguir segurar num reteste aqui dessa posição, né? Ele realmente estaria recuando aqui para baixo. Eu sei que eu sou muito ruim de desenho aí, né, pessoal? Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Então vamos ver, vamos acompanhar aí o que pode acontecer no mercado aí. E bem interessante a gente ver esses patamares aí desenvolvendo. Né? Então, tamo junto aí, galera. O mundo é de quem investe, nunca se esqueçam disso. Sexta-feira, vamos alegrar que chegou o fim de semana aí, muita paz aí para todo mundo. Tamo junto, qualquer dúvida deixa no comentário. E se inscreve no canal aí, deixa o like para ajudar a fortalecer. E tamo junto.